Amor e azeitonas. Prólogo. Tem uma coisa que nunca contei a ninguém, nem ao meu namorado, nem ao meu padrasto, nem aos meus amigos. Mas é importante para a história, então acho melhor contar logo no início. 2 ou 3 vezes por semana, eu sonho que estou me afogando. É sempre assim. Eu estou na água, com um tanque de oxigênio preso às costas, mergulhando com o rosto voltado para o fundo do mar. A água está morna e com um tom verde azulado magnífico. Mas mal reparo nisso, porque estou muito focada em alguma coisa, em procurar alguma coisa. Não sei o que estou tentando encontrar, só sei que é uma coisa que mais desejo no mundo. Por fim, enxergo algo lá embaixo. Um raio de luz. É cintilante e convidativo, e, sem hesitar nem um segundo, dou um impulso mais forte e nado na direção dele. O brilho se concentra em torno de um pedacinho de metal, que reluz cada vez mais conforme me aproximo. Mas, quando estendo a mão para tocá-lo, a luz se apaga, me lançando na mais impressionante e profunda escuridão. É aí que percebo a pior parte. Meu oxigênio acabou. Entro em pânico, tentando voltar depressa à superfície. Mas estou distante, e quando abro a boca para gritar, a água invade minha garganta, meus ouvidos e... Você já entendeu. No sonho, nunca sei o que estou procurando, mas assim que acordo com a sensação de sal nas bochechas e a garganta irritada, fica óbvio. Dolorosamente óbvio. Estou em busca da cidade perdida de Atlântida, do mundo do meu pai, e mesmo sabendo que estou segura na minha cama e não no fundo do mar Egeu, ainda preciso me levantar e pegar o mapa do meu pai. O mapa é outro dos meus segredos. Fica guardado no alto do armário, embaixo da pilha de cadernos de desenho que acumulo desde o ensino fundamental. Embora tenha tentado jogá-lo mais fora mais de 10 vezes, nunca consegui. O mapa foi desenhado à mão e é cheio de setas e anotações sobrepostas, algumas em grego, outras em inglês. Tem até alguns dos clássicos desenhos engraçadinhos do meu pai, como uma serpente no mar, de tapa-olho, e Poseidon cochilando na rede com um tridente. É estranho, mas quando abro a boca, quando abro o mapa, não vejo nada disso. Vejo meu pai. Estamos à mesinha apertada da cozinha. A cabeça dele curvada sobre o mapa. Seus olhos brilham ao falar do nosso amor compartilhado por Atlântida. Minha versão criança está atenta a cada palavra, porque na época eu não era apenas Olive. Eu era Indiana Olive, uma exploradora mundialmente famosa. Parte cientista, parte arqueóloga, parte mergulhadora de águas profundas. Indiana Olive enfrentava piratas, lulas imensas e negociantes gananciosos que queriam seu tesouro. Ela era corajosa, inteligente e, independentemente do desafio que o oceano lançasse, sempre tinha o pai ao seu lado. Até que não tinha mais. Quando meu pai foi embora, deixou 26 coisas para trás. Muitas eram lixo, mas juntei mesmo assim. Um pacote de seu chiclete de canela preferido, uma camiseta desbotada, papéis rabiscados. Guardei tudo numa velha caixa de sapato embaixo da cama e, quando minha mãe estava no trabalho, eu tirava as coisas da caixa para tentar entender. Por que ele tinha deixado aquelas coisas para trás? Algumas explicações eram fáceis de encontrar. A camiseta pinicava. O chiclete tinha um gosto muito forte de canela. Mas por que sua espuma de barbear preferida? E o nosso mapa? Meu pai o deixara dobrado na minha mesa de cabeceira. Não precisaria dele em Santorini para encontrar a cidade perdida? Fiz uma lista cuidadosa dos itens e, durante 2 anos, olhei para ela todos os dias. Foi o tempo que levou para eu entender que meu pai não voltaria. Não gosto muito de falar dessa época. Então digamos apenas que, às vezes, acho que sei exatamente como os Atlantes se sentiram ao verem suas vidas ruir e desaparecer. Depois que entendi aquilo, parei de olhar a lista. Mas ela se mudou com a gente. De canto para outro,
acompanhando cada troca de escola e apartamento, todos os lugares solitários que fizeram parte da nossa vida pós-papai. Foi quando estávamos morando em Seattle, pouco depois de mamãe se casar com James, que ela encontrou a lista. 26 coisas que meu pai deixou para trás, por Indiana Olive. Ela quis conversar comigo sobre o último item, o 26º. Claro que eu não quis tocar no assunto. Eu já não era mais Indiana Olive, nem era mais Olive. Eu era Liv. E Liv nunca falava sobre o pai. Aprendi da maneira mais difícil que contar aos outros sobre meu pai ter me abandonado por causa de uma ilha mítica que 99,9% das pessoas nem acredita que tenha existido, não é uma boa ideia. Aliás, é melhor nem lembrar disso com muita frequência. Então me recusei. Eu não queria conversar sobre meu pai. Não queria conversar sobre meu passado. E não queria absolutamente nada com aquela lista. Porque simbolizava tudo o que havia me machucado e tudo o que eu não queria mais ser. Minha mãe avisou que coisas importantes não gostam de ser enterradas. Mas, felizmente, deixou o assunto para lá. Considerei isso uma vitória. Afinal, não tínhamos seguido em frente? De nada me valiam cidades douradas e promessas desfeitas. Não me interessava mais por pistas enigmáticas. Eu dera por concluída aquela parte da minha vida. Assunto encerrado. Até que Atlântida veio à minha procura. Capítulo 1. Primeiro, meio pacote de chiclete Big Red. Meu pai mascava aquilo o tempo todo. Desembrulhava um pacotinho de papel alumínio atrás do outro, começando logo após a xícara de café matinal. Ele contava que tinha sido a primeira coisa que comprou ao chegar do aeroporto de Chicago, vindo da Grécia, e assim que provou, soube que havia tomado a decisão certa. Um país que produzia um chiclete daqueles com certeza sabia o que estava fazendo. Ele emigrara com quase nada. Apenas o passaporte, uma mochila surrada, algumas centenas de dólares e um sotaque grego tão forte que, segundo ele, levou 3 meses para conseguir pedir uma xícara de café e ser entendido. Sua filosofia para sobreviver nos Estados Unidos sem contatos, dinheiro ou amigos? Pule que uma rede cresce. Ele vivia errando as expressões americanas. Eu estava ofegante. Meus pulmões pareciam balões em chamas. Caixas de correios e árvores começaram a dançar em minha visão embaçada. De acordo com o relógio fitness que James, meu padrasto, havia me dado de Natal, só tínhamos corrido 2 quilômetros. No estilo do grande mestre Yoda, uma corredora eu não sou. E naquele momento, nem conseguia fingir. Preciso de outro intervalo. Avisei, sem ar, me curvando para apoiar as mãos nos joelhos. Dax, meu namorado, diminuiu o passo e suspirou alto. Não porque precisava de mais oxigênio, mas porque aquele era nosso terceiro intervalo em menos de 15 minutos. Nem tive que olhar seu rosto para saber como estava. Decepcionado. Quer dizer, decepcionado e lindo com aquele bronzeado, o falso moicano e os olhos azuis esverdeados. Afinal, era o Dax. Ele apoiou a mão nas minhas costas, mas o contato pareceu mais recriminador do que encorajador. Liv, nós já fizemos um intervalo. Tenho que correr mais 5 quilômetros para atingir minha meta de treinamento, lembra? Eu lembrava. E, na verdade, queria correr aqueles 5 quilômetros com ele. Não só porque Dax detestava correr sozinho, mas também porque, na noite anterior, ele tinha me acompanhado a uma exposição de arte sobre a história da Polaroid no centro de Seattle. Ele tinha até desligado o celular para não sermos bombardeados pelas mensagens de sua legião de amigos. Então, naquela manhã, com um agradecimento, eu planejara acompanhá-lo por todo o percurso sem reclamar, o que geralmente até conseguia fazer. Mas, ao contrário de todos os familiares e amigos de Dax, eu não era uma corredora, ou ciclista, ou esquiadora cross-country, e eu definitivamente não funcionava bem pela manhã. Eu era do tipo que citava Star Wars de vez em quando, que gostava de colagens e que cuidava bem de plantas caseiras. Mas, quando Dax e eu tínhamos começado a namorar,
Concordei casualmente quando ele comentou que gostava de correr pela manhã. E ali estávamos. 2 anos depois, a farsa já havia sido desmascarada. Mas ele continuava me arrastando junto. Dax era mesmo persistente. Aquela manhã parecia mais difícil que o normal. Eu estava com tanto sono. Então, a lembrança me atingiu com tudo. Como uma onda se chocando contra o meu rosto. Eu tinha tido o sonho na noite anterior. Não era de admirar que estivesse com o pique de um bicho preguiçoso. Soprei as pontas suadas da franja para longe dos olhos e tentei fazer outro rabo de cavalo. Mas meu corte na altura do queixo ainda estava curto demais. Nem meu cabelo queria terminar aquela corrida. Dax estava decepcionado, magoado e irritado. Deixei o pesadelo de lado. Era hora de ativar a super namorada, capaz de evitar qualquer briga com o poder de distração pelo flerte. Tirei meu elástico e baguncei o cabelo, tentando deixá-lo com uma aparência perfeitamente despenteada. Ei, Dax, sabe o que seria ótimo para o seu condicionamento? Correr com peso extra, tipo... Olhei para o céu com um ar pensativo, depois o encarei sorrindo. Tipo eu. Ele gemeu de frustração, mas deixou escapar um sorriso discreto e se abaixou para eu subir em suas costas. Seguimos então num ritmo constante, comigo pendurado em seus ombros. Aliás, aqueles ombros tinham sido a primeira coisa que reparei em Dax, principalmente porque me sentara atrás dele na sala de aula, e naquele primeiro dia eu estava tão ocupada tentando fingir o mesmo olhar entediado de todo mundo que nem deu para reparar em mais nada. Ele dizia que meu estilo tinha sido a primeira coisa que notou. O que, verdade seja dita, era a primeira coisa que todo mundo notava. E fora de propósito. Quando me transformei de Olive em Liv, assisti a centenas de vídeos de moda antes de encontrar um estilo que eu talvez conseguisse copiar. O de garota francesa. Cortei meus 30 centímetros de cabelo, maratonei tutoriais de maquiagem, passei o mês inteiro procurando roupas neutras e casualmente elegantes. Em meio a um mar de pessoas vestindo casacos esportivos, o estilo parisiense, chique, causava bastante impacto. É verdade que sou grego-americana e não franco-americana. Mas quem liga para esses detalhes? Eu não. Dax começou a correr mais rápido e afundei o rosto em seu pescoço. Durante o verão, Dax passava 20 a 30 horas por semana na piscina e cheirava cloro como os outros caras cheiravam a colônia. Tecnicamente, ele frequentava uma escola particular, mas para poder jogar no nosso time de polo aquático, precisava ter 2 matrículas. Então, passava tarde do dia na minha escola. Ou pelo menos costumava ser assim. Fazia 2 semanas que ele se formara, oficialmente no ensino médio. Um fato que tirou meu mundo um pouco dos eixos, embora eu viesse me esforçando para disfarçar. Adoro o cheiro de ácido hipocloroso pela manhã, comentei. E você está cheirando a suor, disse ele, apertando meu joelho direito. Não consigo correr 5 quilômetros com você nas costas. Vamos voltar para sua casa. Se é o que você quer, concordei, pressionando minha bochecha contra a dele. Podemos fazer panquecas com gotas de chocolate. O café da manhã dos campeões. Nem mesmo seus novos treinadores da universidade podem discordar. Universidade. Os músculos do maxilar de Dax se contraíram e prendi a respiração, já me arrependendo da conversa que teríamos a seguir. A não ser que ele magicamente resolvesse não tocar naquele assunto. Meu olhar se fixou no gnomo de jardim de bochechas rosadas num canteiro de flores pelo qual passávamos, e me peguei rezando para ele por puro desespero. Por favor, pequeno gnomo de jardim, não me faça ter que mentir para o meu namorado hoje. Você já entrou em contato com Stanford para saber sobre o dia da visita do ensino médio? Interrompeu Dax. Amélia disse que é muito importante no processo de admissão. Eles querem ver como você se empenhou antes de avaliarem sua inscrição. Muito obrigada, gnomo de jardim. Só que não. É claro. Espero ter notícias em breve. Respondi, minha voz aguda como uma cotovia, um pardal ou qualquer coisa parecida.
Não só Dax estava indo para Stanford, como metade de sua família tinha estudado lá. E Amélia, sua prima mais velha, trabalhava no escritório de admissões, o que complicava muito as coisas. E quando digo coisas, me refiro ao fato de que, toda vez que clicava no link que Amélia me enviava, eu sentia a mesma angústia sufocante dos pesadelos. Então não, ainda não tinha feito minha inscrição para a visita do ensino médio a Stanford, mas não queria contar isso para Dax naquele momento. Não no dia tão maravilhoso de verão. Não depois da nossa ótima noite na exposição. Não enquanto corríamos pelo meu bairro com meus braços apertados em volta dele. Dax começou a falar, mas, por sorte, um borrão em roupas esportivas caras apareceu de repente na calçada, interrompendo a inquisição que estava prestes a acontecer. Dax era Maya Nakamura, uma garota da turma de formandos dele, toda esportiva, com sua legging e top cor-de-rosa, combinando. Seu longo cabelo preto estava preso em um elegante rabo de cavalo, e ela fazia força para segurar um labrador pela coleira, parecendo que tinha saído para correr por puro prazer. Além disso, ela tinha um abdômen incrível. Oi, Maya. Cumprimentei, descendo das costas do Dax para brincar com o cachorro, que sorria em meio à baba. Eu conhecia a Maya de umas festas e do cursinho pré-vestibular. Dax a conhecia desde o jardim de infância, assim como a maioria de seus colegas da escola particular. Eu havia descoberto rapidamente que o mundo dos ricos de Seattle era bem pequeno. Eles grudavam uns nos outros feito cracas. Mas fiquei tão feliz com a interrupção que estava disposta a fingir que Maya não tem uma queda enorme pelo meu namorado faz 10 anos. No fundo, eu não podia julgá-lo. Afinal, era o Dax. Dax, tentei te ligar ontem, disse Maya, me ignorando como fazia sempre que possível. Várias garotas da turma dele eram assim. Elas não tinham ficado muito felizes quando ele começara a namorar alguém da escola pública. Além daquilo o deixarem indisponível, elas não gostavam da mistura de classes. O pai da Maya era dono de uma empresa milionária, e ela era o tipo de garota que conseguia correr 8 quilômetros com o pé nas costas, enquanto pintava cartazes para manifestações estudantis e ainda arrumava o cabelo para o baile da escola. Não sei por que alguém faria tudo isso com o pé nas costas, mas deu para entender. Soube da novidade? Perguntou ela. Que novidade? Disse Dax, usando a bainha da camisa para limpar o suor da testa reluzente e deixando o abdômen à mostra. Ai, ele estava torturando a garota de propósito? Entrei para Berkeley. Vamos ficar, 50 quilômetros um do outro. Sério? Falei, me levantando de um salto e limpando a baba de cachorro do meu short. Apesar da minha relação com a Maya praticamente só existir no planeta constrangimento, eu não podia deixar de ficar feliz. Ela estava na lista de espera da Universidade da Califórnia, em Berkeley, havia quase 6 meses, e eu tinha visto como ela se dedicara no pré-vestibular. Aquilo pedia uma comemoração. Maya, que ótimo! Você merece! Cutuquei as costelas de Dax com o cotovelo. Isso não é incrível, Dax? Ele obedientemente pegou a deixa. É incrível mesmo, Maya. Você se esforçou muito. Ele passou o braço à minha volta e acrescentou. Liv está tentando uma aprovação antecipada em Stanford. Com sorte, ela estará lá com a gente daqui a um ano. Ai. Ah, é mesmo? Você está pensando em ir para Stanford? A decepção surgiu no rosto de Maya por um instante. Mas seu rabo de cavalo balançou entusiasticamente. Nossa, que ótimo! Assim vocês vão poder ficar juntos. O olhar de Dax recaiu sério em meu rosto. Talvez, respondi. Estou entre algumas universidades e não é fácil entrar em Stanford. Ainda bem que tenho 6 meses para decidir onde me inscrever. Ninguém precisa decidir tão cedo, sabe? Foi a vez do corpo de Dax se retesar. Se Maya percebeu a tensão entre nós, não deixou transparecer. Liv, tenho certeza de que você entra na faculdade que quiser. Todo mundo sabe que suas notas nas provas de admissão foram ótimas. Além disso, você ganhou aquele concurso estadual de artes.
por aquelas suas colagenzinhas, não foi? Colagenzinhas. Era exatamente aquele motivo de eu não contar às pessoas sobre minha produção artística. Eu nem havia me inscrito no concurso para começo de conversa. Tinha sido coisa da minha professora. Aquilo não foi nada demais, falei, tentando não dar muita importância ao concurso estadual de arte. Bem, todo mundo achou que foi, acrescentou ela, olhando para Dax. Meu celular apitou. Era uma mensagem da minha mãe. Olive, você está em casa? Preciso falar com você. Senti o coração palpitar, mas meu cérebro levou um instante para registrar o motivo. Olive. Ela me chamou de Olive. Minha mãe tinha respeitado bastante minha decisão de passar a ser chamada de Liv, e quase não errava mais. Além disso, eram 9h37. Ela não deveria estar no trabalho? Por que não estava no trabalho? Senti outra agitação no peito, e de repente minha cabeça começou a girar. Os pensamentos tão rápidos que não conseguia me concentrar em nenhum. Será que aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Se acalma, Liv. Você está exagerando como sempre. E daí que ela chamou você pelo nome errado? Ela está bem. Liv, está tudo bem? Sussurrou Dax, franzindo a testa. Fiz que sim, esforçando-me para sorrir. Ótimo. Eu estava ótima. Maya ainda falava, e me concentrei em acompanhar o rumo da conversa. Mal posso esperar. Queria que as férias acabassem logo. Estou tão animada para a faculdade. Ela sorriu para Dax. Então, Ilha de Balboa? Está pronta para a viagem de formatura? Estamos prontos, respondeu Dax, passando o braço em torno de mim outra vez. Maya arregalou ligeiramente os olhos. Liv, você vem com a gente? Que ótimo! Minha mãe ainda não decidiu. Corrigi depressa. Cerca de 30 pessoas da turma do Dax iam para a casa de praia de um colega, o que parecia um evento caótico e divertido, mas também... Sei lá, se tivesse que explicar, diria que o Mai e eu não somos melhores amigos. Eu gosto de admirá-lo de longe, mas Dax andava falando sobre uma formação rochosa, até onde pretendia nadar, e eu já vinha elaborando uma longa lista de desculpas para não ter que nadar até a tal formação rochosa. Eu sei nadar. Até tenho certificado de mergulho. Só prefiro não me afogar mais nas profundezas do mar turvo. Eu ainda queria ir, mas não do jeito que Dax tinha em mente. Essa parecia ser a história recorrente nos últimos tempos. Vou dar um jeito, falei com confiança. Dax me lançou um daqueles seus sorrisos estonteantes. Um sorriso de verdade. Meus ombros relaxaram. Maya hesitou, seus lábios se franzindo de um jeito malicioso. Maravilha! Bem, então a gente se vê em Balboa, casal com maior chance de sobreviver ao ensino médio. Aff! Um infame título do anuário. A gente se vê, Maya, disse Dax, passando o outro braço à minha volta. Maya se virou e nós a observamos sair trotando com um cachorro enquanto eu antecipava a negação costumeira do Dax. Ele não me decepcionou. Não está rolando nada com ela, disse ele rapidamente. Eu não falei que estava rolando nada. Caí em cima dele, que teve que me segurar. Por que você fica dizendo para as pessoas que vou me inscrever em Stanford? Perguntei. Ainda estou no penúltimo ano. Último, corrigiu ele, colocando-me de pé de novo. Em 3 meses você vai estar no último ano. E eu falei que você ia tentar. Não que vai para lá com certeza. Além disso, o que você tem contra a gente ir para a mesma faculdade? Nada. Fechei os olhos por meio segundo. Porque, claro, só de pensar em andar pelo campus, pelos dormitórios e pelas festas com Dax, sem nenhuma supervisão dos nossos pais, eu sentia vontade de sair por aí saltitando e cantando. Mas também entrava ligeiramente em pânico, por causa da matrícula dupla do Dax. Só frequentávamos a mesma escola em parte do tempo. Mesmo assim, ele já ditava a maior porção da nossa vida social. Talvez tivesse funcionado no início, quando eu não conhecia ninguém na minha escola. Mas, depois que comecei a fazer meus próprios amigos, pareceu meio limitante. Ele não gostava muito quando eu saía com outros caras. Compreensível.
E era difícil conciliar todas as minhas atividades e trabalhos da escola com os jogos dele e os eventos com seus amigos do colégio particular. A vida andava tão agitada que eu tinha até abandonado o futebol esse ano. Eu era goleira, óbvio. Muito menos correria, mas com os mesmos benefícios sociais, para ter tempo de equilibrar tudo. Não que eu estivesse reclamando. Eu era louca pelo Dax. Completamente maluca por ele. O único problema de Stanford é que não era escola de design de Rhode Island. Só de pensar no RISD, como era conhecida, eu queria me deitar num campo de lilazes, começar a cantar do nada, ou seja lá o que as pessoas fazem quando sessões se realizam. Mas eu precisava esperar o momento certo para contar ao Dax. E aquele claramente não era o dia. Para o casal com maior chance de sobreviver ao ensino médio, a gente brigava até demais. Respirei fundo, me preparando para dar uma reviravolta na conversa, quando meu celular apitou de novo. Outra mensagem da minha mãe, um pouco mais incisiva. Olive, por favor, volte para casa agora. Preciso mesmo falar com você. Ela me chamou de Olive de novo. Quem é? Perguntou Dax, olhando para o meu celular. Afastei o aparelho rapidamente. Minha mãe. Dax secou o rosto com a camisa outra vez. Achei que ela estivesse no trabalho. Na mesma hora, meu estômago se contorceu como um origami e tive que me forçar a relaxar. É um reflexo automático me preocupar com minha mãe. Isso tende a acontecer quando se perde um dos pais. A gente automaticamente passa a se preocupar mais com o outro. Não que ela algum dia tivesse me dado motivos para me preocupar. Provavelmente só precisava que eu cuidasse do meu irmão mais novo. Anda, vamos fazer panquecas, falei. Subi nas costas do Dax outra vez e ficamos misericordiamente em silêncio pelos próximos minutos. Já estávamos na minha calçada quando ele apontou para a caixa de correio. Você devia dar uma olhada. A Amélia me disse que enviaram os convites pelo correio. Dax! Resmunguei, descendo das costas dele e fingindo estar com o corpo todo mole. Eu tinha aprendido aquilo com meu irmão Julius, de 5 anos. Ele era mestre em se transformar num invertebrado sempre que a situação exigia. E por acaso entregam correspondências aos sábados? Perguntei. É claro que entregam. Rebateu ele, naquele tom autoritário que usava às vezes. Deixa eu conferir. Ele estendeu a mão para a caixa de correio. Mas, por sorte, um pequeno ninja, mais ou menos do tamanho do Julius, escolheu aquele momento para saltar de uma árvore de bordo, ali perto, e aterrissou bem na cabeça do Dax. Somente o ninja pode derrotar o ninja, gritou Julius, tentando imobilizá-lo. Mas que... berrou Dax, girando o corpo, os braços estendidos. Julius, nós combinamos que você tem que avisar antes para eu ter a chance de me defender. A prioridade de um ninja é vencer sem lutar. Arranquei rapidamente o Julius de cima do Dax. Daquela vez, ele tinha se empenhado na fantasia. Máscara, 2 katanas de plástico e o roupão preto da minha mãe. Tá tudo bem com a mamãe? Tá, respondeu ele, olhando para mim sem entender. Por quê? Meu corpo relaxou um pouco e coloquei as mãos em seus ombros. Lembra o que a mamãe e o James disseram? Que você não podia mais subir na árvore para atacar as pessoas? Ou, quem sabe, não atacar ninguém? Acrescentou Dax, esperançoso, e Julius sorriu de maneira indulgente para ele. Dax sempre fora um dos alvos principais do Julius, e até então todas as tentativas de cessar fogo tinham sido em vão. Ah, não, resmunguei, tirando a máscara do rosto de Julius. Esse é o meu delineador novo? Seus olhos tinham um contorno dourado que eu reconhecia em qualquer lugar. Goldmine, da Urban Decay. Eu tinha comprado para o jantar de formatura do Dax. Julius! Reclamei. Isso custou $30 na Sephora. A identidade do ninja precisa ser mantida em segredo, disse ele, apontando uma katana para mim. Liv, eu estava na árvore porque a mamãe me pediu para te procurar. Chegou um cartão postal para você. Tá bem sujo e tem uma escrita estranha. Mamãe ficou toda esquisita quando viu. Não,
Um cartão postal? Perguntou Dax, todo animado. Deve ser o convite. O pavor me atingiu como uma onda gelada. Meu corpo todo ficou entorpecido. Tá vendo? Gritou minha mente de maneira triunfante. Tinha sim alguma coisa errada. Vamos dar uma olhada, exclamou Dax, pegando minha mão e entrelaçando nossos dedos. Anda! A mensagem da minha mãe passou de novo pela minha mente. Preciso falar com você. Espera aqui, tá bem? Fica com o Julius? Soltei meus dedos e segui para a porta. Pensei em andar só um pouco mais rápido que o normal, tipo quando tinha uma missão no shopping, mas 6 passos depois já tinha começado a correr. Não dava para conter a adrenalina. Agora você corre! Gritou Dax atrás de mim. Nem tentei responder. Só uma pessoa me enviava cartões postais antigos com escritas estranhas. Só uma. E com certeza não era o departamento de admissões em Stanford. Eu precisava esconder aquele cartão postal antes que Dax ou qualquer outra pessoa ouvisse. Capítulo 2. Segundo. Camisa desbotada em que se lê Delivery grego Hermes, você pede, nós voamos. Durante seus primeiros meses nos Estados Unidos, meu pai trabalhou como entregador. Não por acaso, mas por escolha. Ele dizia que a cidade de Nova York era uma fera selvagem, e como todas as feras selvagens, a única forma de domá-la era olhar em seus olhos e então percorrê-la de bicicleta. Não tente entender, não faz o menor sentido. No dia em que chegou a Nova York, ele bateu a porta de cada restaurante grego que encontrou e, em 3 horas, armou um emprego como entregador de um restaurante na Rua 56 e um quarto para alugar na casa da prima da tia da dona do estabelecimento. Ele sempre foi bom em fazer amizades. Minha mãe devia ter me ouvido chegar, porque quase nos esbartramos na entrada. Por sorte, consegui desviar de sua barriga com um salto triplo, involuntário, no último instante. Ela estava oficialmente num estágio de gravidez em que a barriga entrava nos cômodos primeiro e vivíamos sendo pegos de surpresa por aquilo. Liv! Ela me agarrou pelos ombros, firmando nós duas. Devagar! Ela estava descalça, mas vestida para ir ao escritório, com a versão para grávidas de um terninho. Minha mãe era advogada corporativa, o que tinha muito pouco a ver com law and order, e mais com trabalhar até tarde várias noites seguidas para cumprir prazos e voltar para casa cheirando a café velho. Ainda assim, era bem impressionante, principalmente quando se parava para pensar que ela tinha cursado a faculdade de Direito e passado no exame da ordem sendo mãe solo. Eu precisava de um segundo para recuperar o fôlego, mas não dava tempo. Julius disse que recebi um cartão postal. Tenho que esconder do... Oi, senhora Williams? A voz de Dax veio da entrada. Ele exibia um sorriso charmoso e trazia Julius nas costas, ainda empunhando a katana de plástico. Era uma pena que não conquistaria minha mãe assim. O inimigo do meu inimigo... Começou Julius, arregalando os olhos. É meu amigo, completou minha mãe. Oi, Dax. Ele tentou ignorar o tom desanimado. Como está se sentindo hoje? Perguntou. Ah, sabe como é? Respondeu ela, apontando vagamente para a barriga. Muito grávida. Julius desceu das costas de Dax e enfiou a katana bem no lado esquerdo da minha caixa torácica. Mamãe já te mostrou o cartão postal? O texto na frente nem parece o alfabeto. São só uns rabiscos. Rabiscos? Dax me lançou um olhar confuso. Dei de ombros. Vai entender. Liv é uma escrita diferente. Tipo um código secreto, insistiu Julius. Que tal vocês dois irem comer uns pãezinhos de canela? Interrompeu minha mãe. Ela era mestra em mudar de assunto. Dax, você quer um? Sempre que minha mãe dizia o nome dele, ficava com o rosto um pouco tenso. Ela nunca admitiria, mas não gostava de Dax. Eu já havia tentado fazê-la confessar, mas ela dizia apenas coisas enigmáticas como a vida é longa e os primeiros amores são curtos, ou
É fácil se perder em seu primeiro relacionamento. O que era ridículo vindo de alguém que aos 22 anos já tinha se casado e engravidado do primeiro namorado. Acontecera quase a mesma coisa com James. Eles se conheceram e 6 meses depois ela estava grávida e noiva. Minha mãe era do tipo que caía de amores. Por isso, seria de se esperar que ela fosse mais solidária com o meu caso, que, preciso admitir, estava menos para cair e mais para mergulhar de cabeça. Mas, mesmo assim... Adoraria. Muito obrigada, aceitou Dax. Minha mãe sorriu para o meu namorado, mas a pequena ruga que surgia quando ela franzia a testa estava ali, a que eu tinha batizado de ruga Dax. Dax, nós 3 demos um pulo. Meu padrasto estava mais para um subwoofer do que para um alto-falante comum. Ele era tão alto que fazia minha mãe parecer baixinha. Tinha mãos grandes, um rosto simpático e uma voz forte que ficava mais forte ainda perto de pessoas de quem gostava. Ele definitivamente, sem sombra de dúvida, gostava de Dax. James era advogado que nem a minha mãe. E a única vez que o vi de mau humor foi quando perdeu um caso em que tinha trabalhado por mais de um ano. Em vez de gritar e bater o pé como minha mãe e eu faríamos, ele canalizou sua energia para os tipos de atividades saudáveis que os artigos de revista sempre sugerem. Primeiro, trocou as lâmpadas da sala de jantar. Depois, saiu para uma volta de 50 quilômetros na bicicleta. Ele era tão saudável que chegava a ser um pouco assustador. James bateu sua mão gigantesca nas costas de Dax, quase o jogando longe. Oi, Sr. Harrison, cumprimentou Dax educadamente, recuperando o equilíbrio. Ele me lançou um olhar de desespero, mas fingi não notar. Dax não fazia ideia de como precisava de James como aliado naquela casa. Como anda o polo aquático? E o seu pai? Perguntou James com sua voz retumbante. Fiquei sabendo de Stanford. Seu pai deve estar feliz da vida. Extasiado, disse Dax, me encarando com um olhar expressivo. James se recostou na parede, cruzando os braços imensos. Ele estava usando uma blusa branca de golfe e calça social. Acha que vai ser goleiro em Stanford? É uma posição difícil. É desafiadora, senhor. Dax relaxou os ombros e aprumou o corpo. Os esportes eram sua zona de conforto, e ele estava acostumado a receber elogios. Segundo as fotografias e os troféus que sua mãe exibia para a casa toda, Dax vinha se destacando nos esportes desde o ensino fundamental. Aproveitei a oportunidade para me aproximar da minha mãe. Cadê? Perguntei no sussurro, estendendo a mão na expectativa de que me entregasse o cartão disfarçadamente. Em vez disso, ela pegou minha mão. Vamos deixar vocês dois colocarem a conversa em dia, anunciou ela. Então me puxou pela entrada e pelo corredor em direção ao quarto do bebê. O corredor estava fresco e silencioso, e quando entramos no quarto, o único som era o ruído abafado do vizinho aparando a grama. Hã? Por que estamos aqui? Perguntei, olhando em volta para os projetos em andamento. Havia um amontoado de caixas junto à parede, ao lado de uma cômoda parcialmente montada e várias pilhas de roupas de bebê, roupas de menino. O Júlio 2 chegaria antes do fim das férias, e só de pensar naquilo já me sentia cansada. Minha mãe se virou, quase esbarrando o Júlio 2 em mim, e precisei dar um pulo para evitar a colisão. Você escondeu o cartão postal, certo? Ela confirmou com a cabeça. Então levou um instante para se sentar na cadeira de balanço que chegara na semana anterior. Sente-se, por favor, pediu ela, indicando a caixa de papelão que continha o carrinho de bebê. Continuei de pé. Ela parecia escolher as palavras da mesma forma que uma tempestade surgia no horizonte. Que notícia exigiria tanta preparação? Não podia ser o cartão. Será que tinha acontecido alguma coisa? Espera aí. É sobre a vovó? As palavras saíram atropeladas. Minha avó era uma adição em tanto recente a nossas vidas. Bem, a minha vida, pelo menos. Meus avós nunca foram grandes fãs do meu pai e do fato de sua filha adolescente ter se apaixonado por um imigrante grego. Casar e procriar com um tal grego tinha sido a gota d'água. Ser a tal cria tornava as coisas meio esquisitas. Minha mãe mantivera uma relação de altos e baixos com os pais por anos, mas, depois que meu avô faleceu,
Minha avó passara a nos visitar de poucos em poucos meses. Acho que ela se sentia sozinha, mas, algumas semanas antes, ela tinha caído. Talvez tivesse sido mais grave do que a gente imaginava. Não, não é sobre a avó. Ela apontou de novo para a caixa de papelão. Senta. Daquela vez, obedeci, vendo minha mãe alisar a saia já completamente lisa sobre os joelhos. Ela estava com o rosto corado, e quando nossos olhares se encontraram, percebi que estava nervosa. Senti meu estômago queimar. Olive, chegou um convite pelo correio hoje. Eu queria esperar um momento melhor para discutir isso, mas é meio urgente. Então acho que precisamos conversar agora mesmo. Um convite urgente? Eu estava completamente perdida e transbordando de ansiedade. Achei que fosse outro cartão postal. E é. Ela enfiou a mão no bolso do blazer e lá estava. Um cartão postal. Um cartão postal desgastado e amassado que parecia ter enfrentado todo tipo de intérpretes e adversidades até chegar a seu relutante destinatário. Eu. Ela o segurou de modo que eu pude ver a parte da frente. Júlio estava parcialmente certo. Era uma foto super exposta das ruínas de um templo grego, com letras gregas enormes sobrepondo-se à tradução. Bem-vindo à Bela Grécia. De tão brega, era quase fofo. E mesmo que não estivesse estilo Grécia, escrito Grécia, já saberia de quem era. Eu só conhecia uma pessoa que veria um cartão mal impresso e desgastado, o cobriria com uma fortuna em selos e o mandaria para o outro lado do mundo. Nico Varanakis, famoso caçador de Atlântida, pai ausente e meu novo e indesejado correspondente. Desabei sobre a caixa, toda a ansiedade se esvaziando para dar lugar a outra coisa. Tristeza? Vazio? Eu tinha recebido o primeiro cartão postal quase 6 meses antes, completamente do nada. Passara anos sem notícias dele, e de repente chegara um cartão com 2 frases eloquentes escritas em sua conhecida caligrafia elaborada. Olá, diretamente da linda Santorini. Queria que você estivesse aqui. Talvez fosse a pior frase de abertura na história das frases de abertura, exceto: como foi a peça, senhora Lincoln? Desde então, eu vinha recebendo cartões de tantos em tantos meses, todos bem parecidos. Cartões postais da Grécia, mal impressos, ou com ar antigo, contendo algumas poucas frases que fariam sentido se ele estivesse de férias, mas que, em nosso contexto, não faziam sentido nenhum. Não, eu não respondia aos cartões. Só os lia, chorava sozinha em algum canto, então os rasgava e jogava no lixo. Depois do último, tinha decidido parar de fazer até aquilo. Os cartões pioraram meus pesadelos. Eu não quero esse troço. Fiquei de pé, puxando um fio da minha camiseta. Minha mãe assentiu com um ar compreensivo, mas manteve o cartão estendido para mim. Querida, acho melhor você ler este. Não! Tentei me afastar, mas ela se pôs ao meu lado antes que eu pudesse reagir e enfiou o cartão na minha mão. Minha mãe era um pouco ágil demais para uma grávida. Mãe, comecei, tentando enrolar. Agora. Aff, não adiantava resistir. Virei o cartão com cuidado, instruindo meu coração para não disparar como sempre fazia quando meu pai vinha à tona. Respirei fundo e tentei focar na minha regra fundamental. Nico Varanakis não tem mais nada a ver com a minha vida. Olive, ótimas notícias. Estou trabalhando em um projeto incrível e adoraria ter a sua ajuda aqui em Santorini, Indiana, Olive. Que tal 15 de junho? Já mandei a passagem de avião para sua mãe por e-mail. Baba. Meu coração não teve a menor chance. Na mesma hora, senti minhas mãos começarem a tremer e minha visão ficar borrada nos cantos. Liv? Chamou minha mãe preocupada, mas sua voz parecia distante. Cambaleei de volta para a caixa de papelão, mas ela me interceptou e me sentou à cadeira de balanço, acariciando meu cabelo para longe da testa. Liv, respira, ordenou. Eu estava respirando, mas estava respirando rápido demais. Mãe, tentei dizer.
Minhas mãos tremiam tanto que o cartão começou a balançar. Eu não enxergava mais as palavras, mas não conseguia parar de encará-lo. Além de suas já conhecidas garatujas, ele tinha usado meu apelido antigo, Indiana Olive. Fazia mais de 9 anos que eu não o ouvia. Ele assinara papai em grego, uma palavra que eu já dissera 1000 vezes por dia, mas que não usava há anos. Minha cabeça... Eu estava... Liv, olha para mim, chamou minha mãe. Fixei meus olhos escuros nos azuis dela e fuxe, voltei à terra. Minha respiração se normalizou. Era um cartão postal. Só um cartão postal. Papel cartão, tinta e alguns selos coloridos. Nada mais, nada menos. Tudo bem? Perguntou ela, segurando meu braço. Tudo, respondi calmamente. Que bom. Ela expirou, ainda segurando meu braço. Liv, sei que é muito repetindo, mas acho que é uma boa ideia. O quê? Aquelas palavras me atingiram como um balde de água fria. Mantenha calma, ordenou meu cérebro. Era impossível ela estar falando sério. Mãe, você está brincando, né? De jeito nenhum. 15 de junho é... Tentei calcular rapidamente. É daqui a uma semana. Estendi o cartão de volta para ela. Além disso, ele escreveu Indiana Olive. E se tiver a ver com a Atlântida? Um sorriso discreto surgiu, mas rapidamente se desfez. É claro que tem a ver com a Atlântida, respondeu ela. Sempre tem. Sem entender direito, apertei o cartão com tanta força que eu senti amassar na palma da mão. Mas, mãe, a Atlântida não existe. Por que você quer me arrastar de novo para os delírios do papai? Delírios tinha sido a palavra errada. Percebi a mágoa em seu rosto antes que ela disfarçasse e entrasse no modo lição de vida. Liv, não me importo com a Atlântida, mas me importo com você. E apesar do que seu cérebro de 17 anos lhe diga, você não tem todo o tempo do mundo. Um dia você vai se perguntar para onde esse tempo foi. Nossos olhares se encontraram de novo, e a determinação dela me assustou. Naquele instante, entendi exatamente do que se tratava. Minha mãe estava pensando na relação dela com meu avô. Os dois tinham sido bem próximos durante a infância dela, mas depois que meu pai entrou em cena, as coisas se complicaram. E meu avô morrera antes que ela pudesse fazer as pazes. Minha mãe me encarou com um ar suplicante. Além do mais, acho que você vai gostar desse projeto. Uma suspeita incômoda tomou conta de mim. Mãe, como você sabe qual é o projeto? Ela respirou fundo. Tenho conversado com ele. O quê? Gritei. Minhas mãos voltaram a tremer, balançando o cartão. Tudo aquilo era um pouco... demais. Você tá falando sério? Quando ela se aproximou, as pontas do seu cabelo na altura dos ombros roçaram meu braço. A voz calma em meu ouvido. Sim, disse ela com firmeza. E prometi que não contaria para você qual é o projeto. Querida, ele está no momento ótimo da vida. Conversei com a Ali e ela acha que pode ser bom. Sei que você voltou a ter pesadelos. Eu consigo ouvir lá de baixo. Você contou para Ali que eu voltei a ter pesadelos? Gritei outra vez. Eu parecia até o Július quando alguém o mandava tomar banho. Ali era a melhor amiga da minha mãe desde a infância e trabalhava como psicóloga de adolescentes. Ela morava no Maine e eu sempre sabia quando elas tinham passado horas no telefone, porque minha mãe usava termos como expressão de raiva assertiva e padrões autodestrutivos. Se ela tinha ligado para conversar com Ali sobre mim, estava realmente preocupada. Tinha sido Ali quem sugerira que eu e a minha mãe fizéssemos curso de mergulho como tentativa de combater meus pesadelos. Talvez, se minha mente desperta entendesse como aquilo funcionava, minha mente adormecida conseguisse relaxar. Eu tinha armado o maior escândalo, mas não adiantara de nada. Fizemos as aulas numa piscina local e completamos a certificação durante as férias da família do México. Depois que superei o pânico, nem foi tão ruim.
Acabei até gostando da sensação de liberdade que respirar embaixo d'água me trazia. Mas minha mente adormecida não recebeu o recado. A live do sonho se afogava. Toda santa vez. Minha mãe segurou minhas mãos, sua aliança de diamante marcando um pulso. Pode ser uma boa oportunidade de trégua, de resolver algumas questões antes de você ir para a universidade. Trégua? Gaguejei. O que aquilo significava no nosso contexto? Não éramos dois países em guerra que precisavam se entender. Éramos dois países que não tinham mais nada um com o outro. O rosto dela se suavizou. Além disso, querida, sua lista. Não paro de pensar na sua lista. Mãe, me afastei dela, começando a sentir raiva. Aquela lista era particular, e eu tinha pedido para ela não tocar mais no assunto. Quando estava prestes a lembrá-la disso, fomos surpreendidas por uma batida intensa na porta do jeito que só James era capaz. Demos um pulo. Ellen, retumbou ele. Liv? Dax disse que vocês marcaram de encontrar a irmã dele na quadra de tênis às 11. São 10h45, avisou Dax ao lado de James. Sem querer, fiz uma careta. Cora, a irmã gêmea de Dax, não era a minha pessoa favorita do mundo. Ela tinha um nome bonito, mas vivia pisando duro com seus coturnos feios e fuzilando as pessoas com seus olhos azuis esverdeados. Eu tinha quase certeza de que ela havia me desmascarado. De que ela sabia que, até recentemente, eu nunca me encaixara em lugar nenhum. Mesmo assim, Dax jurava que Cora queria me conhecer melhor. Então, víamos encontrando ela e sua melhor amiga para partidas semanais de tênis, um esporte em que ela era ótima, porque parecia sempre decidida a matar a bola, e eu não. Naquelas circunstâncias, jogar tênis parecia uma piada. Senti uma claustrofobia sufocante. Já vamos. Comam mais uns pãozinhos, gritou minha mãe. Eu não posso ir, mãe. Não posso. Senti que estava ansiosa de novo, só que já não podia demonstrar. Eu nem sabia bem do que estava falando. Do clube de tênis? Da Grécia? Dos dois? Depois da partida, eu ia me encontrar com umas amigas para escolher o que usaríamos na festa da fogueira da minha escola, para a qual eu pretendia levar o Dax. Em nenhum lugar dos meus planos havia voar para outro país e confrontar a pessoa que mais me machucou. Minha mãe afastou a franja dos meus olhos. Querida, acho que seria bom para você passar algum tempo fora. Eu fico preocupada que você acabe se deixando levar por distrações. Distrações? Uma segunda onda de raiva me invadiu, grande o bastante para me fazer levantar. Mãe, isso não tem nada a ver com o Dax. Não, não tem, concordou. Tem a ver com você. Não precisa perdoar seu pai e não precisa ajudá-lo com o projeto. Mas precisa ir. O pânico cresceu. Uma sensação quente e rápida no meu peito. Mãe, não. Eu não posso. Pode sim, disse ela calmamente. Seu olhar azul encontrou o meu, e por um instante me senti num daqueles anos terríveis, logo após meu pai ter ido embora, quando éramos só nós duas, esbarrando uma na outra em um apartamento apertado e barulhento. Tínhamos enfrentado muita coisa juntas. Ela pousou a mão fria em cima da minha. 10 dias. Você só precisa ir por 10 dias. Não vai ter que fazer nada que não queira quando chegar lá. Mas acho importante que você vá. Qualquer pessoa que ouvisse essa frase acharia que era um pedido. Mas eu conhecia minha mãe. Aquilo não era um pedido. Era uma ordem gentilmente formulada. Minha mãe era o que poderíamos chamar de determinada, nos momentos bons, e teimosa em todos os outros. Tinha que ser. Não teríamos sobrevivido aos anos difíceis se não fosse assim. Então eu sabia que, se ela estava dizendo que eu ia para a Grécia passar 10 dias com alguém que nunca pensei que fosse ver de novo, procurando uma cidade que quase ninguém acreditava que tinha existido, era exatamente isso que eu ia fazer. Mas a viagem de formatura... Eu tenho planos com as minhas amigas e... Olhei nos olhos dela e a ficha caiu. Não importava o que eu falasse ou fizesse, eu iria para a Grécia.
Minhas férias tinham virado de cabeça para baixo. A gravidade perdera o sentido. Eu estava caindo, despencando, sem nada para me deter ou desacelerar minha queda. Festas? Viagem da boa com o Dax? Qualquer sinal de normalidade? Já era. Tudo por causa daquele pedaço de papel velho. Encarei o cartão postal, a raiva se enraizando dentro de mim, enquanto eu lia a pior frase de todas. Estou trabalhando em um projeto incrível e adoraria ter a sua ajuda aqui em Santorini, Indiana Olive. Desde quando ele precisava da minha ajuda? Aquilo era só uma brincadeira que costumávamos fazer. Na vida real, quando eu tinha precisado de verdade, ele não estivera ao meu lado. Ele me decepcionara. Mesmo que me enviasse 1 milhão de cartões postais, aquele fato nunca mudaria. Eles podiam me obrigar a ir, mas não podiam me obrigar a gostar da ideia. Capítulo 3. Terceiro. Guardanapo de tecido do restaurante de alta gastronomia Constantini, roubado pela minha mãe ou pelo meu pai, dependendo de a quem você perguntar. Meu pai havia se mudado da casa da prima da tia da dona do restaurante para dividir um apartamento com 2 chefes do Hermes e teve que arranjar um segundo emprego para pagar o aluguel. Ser garçom fazia sentido. Ele poderia praticar seu inglês e, além disso, quanto mais ele exagerava no sotaque grego, maiores eram as gorjetas. Certa noite, ele atendeu à mesa de uma aluna da Universidade de Chicago chamada Ellen Williams, que estava passando o verão na cidade como estagiária de um político local. Ela era alta, com longos cabelos loiros e o tipo de risada que chamava a atenção. Meu pai contava que ela havia derramado a jarra de água nele de propósito. Minha mãe dizia que ele estava se confundindo, embora sempre com brilho nos olhos. Sinceramente, não duvido nada. Nas fotos dos dois naquele verão, não eram muitas, meu pai estava lindo, com seu cabelo escuro e cheio, e o sorriso ávido, e minha mãe parecia desnorteada de tanta alegria. Pequena lista de regras que minha mãe me deu para a viagem a Santorini, uma viagem que eu nem queria fazer para início de conversa. Primeiro, ligar para ela de manhã e à noite. Segundo, não falar com estranhos. Impossível, já que cada pessoa naquela ilha seria um estranho, incluindo àquela altura meu pai. Eu não fazia a menor ideia de como era a aparência dele. Na última vez que ele me vira, eu tinha uma monocelha digna de Frida Kahlo e usava um microfone falso porque acreditava que ia ser uma estrela do Disney Channel. É claro que todos os meus registros fotográficos daquele período foram destruídos. Terceiro, nada de conversar com garotos no aeroporto, por mais bonitos que sejam, vide regra 2. Segundo minha mãe, esses garotos podiam fazer parte de uma rede criminosa, sofisticada, com planos para me sequestrar e ensinar aquele filme do Liam Neeson. E meu pai não era exatamente um ex-assassino de voz rouca, e sim um pai ausente que vivia à procura de Atlântida. Eu disse a ela que essa regra não só era mais uma prova de que eu não deveria ir. Minha mãe respondeu que, na verdade, Santorini era segura e que eu ficaria bem. Mas como ela podia ter certeza disso? Apesar de já ter sido casada com alguém de Santorini, ela nunca pisou na ilha. Quarto, se eu me sentir negligenciada ou em perigo, devo ligar na mesma hora para ela que me coloque num voo de volta para casa. Essa regra vinha com a seguinte advertência. Para ativar o plano de fuga, era preciso ser uma emergência grave e não silêncios desconfortáveis ou conversas difíceis. Grave. De novo, essa coisa mórbida. Quinto, tirar um tempo para me encontrar. Ou, em outras palavras, passar um tempo longe do Dax. É claro que ela não disse aquilo diretamente, porque estava tentando não ser igual a seus pais, o que talvez seja meta de todas as pessoas que já existiram. Elas não gostavam nem um pouco do namorado dela. E olha só o que aconteceu. Minha mãe largou a faculdade, casou com meu pai no civil em Chicago e engravidou de mim, vivendo e aprendendo. E, só para registrar, eu não gostei daquela história de me encontrar. Eu não estava perdida, estava bem ali.
Sexto, dar uma chance ao meu pai. Sem comentários. Sétimo, usar protetor solar. Sério? Isso entrou na lista. Eu tinha só uma regra para minha mãe: embarcar na história que eu tinha inventado para o Dax. A última coisa que eu queria era que ele e o resto da escola soubesse que meu pai procurava há décadas por Atlântida, uma cidade que ele acreditava sem a menor sombra de dúvida que era real. Apesar de apenas alguns malucos da internet parecerem concordar com isso. Só de pensar em todos descobrindo que meu coração acelerava, e não de um jeito bom. Eu havia me tornado a Liv. Liv era convidada para festas, formatura e indicada a rainha do baile, e eu precisava ser a pessoa que todos pensavam que eu era. Talvez pareça fútil, mas quando alguém se sente invisível a maior parte da vida, ser visto passa a ser importante. Esse era o meu caso. Não era mais a indiana Liv ou Liv, e com certeza não era mais a filha de um cara com uma missão de vida que o colocava na mesma categoria daqueles caçadores de OVNIs com mapas gráficos e pilhas de livros sobre abdução alienígena. Em vez disso, o que eu contara para Dax foi: meu pai é um arqueólogo amador. Ele estuda civilizações gregas antigas. Que engraçado nunca ter mencionado isso antes. Sei que é de última hora, mas minha mãe está me obrigando aí. Arqueólogo armador era certo exagero, mas soava muito melhor do que caçador de lendas profissional. E o Dax respondeu: não acredito que você não vai na viagem de formatura. Meus amigos vão ficar muito decepcionados porque adoram sua companhia. E eu estou triste porque estava louco para passar uma semana na praia com você. Ou, pelo menos, aposto que ele teria respondido isso se ainda estivesse falando comigo. Só que não estava, porque cancelei nossa viagem no último minuto. Dax gostava de ter tudo planejado. E eu desisti da viagem de formatura, tinha bagunçado as coisas. Além disso, no estresse dos últimos dias, acabei deixando escapar que eu talvez estivesse esquecido de me inscrever para o dia da visita do ensino médio a Stanford. E a reação havia sido tão dramática e devastadora quanto eu temia. Segundo Dax, nosso relacionamento era o último item de uma lista esquecida no fundo da minha bolsa mais bagunçada. Ou seja, todos os outros aspectos da minha vida eram prioridade em relação a ele. Não era verdade, mas não poder explicar por que aquela viagem era tão importante definitivamente não ajudou. Então ali estava eu, no avião, tentando respirar enquanto me arrependia de absolutamente todas as decisões que levaram àquele momento. Em menos de uma hora eu estaria na Grécia. Na Grécia. Porque eu não tinha insistido mais com a minha mãe. Ela não tinha me carregado no colo até o avião. Eu podia ter escapado. Podia ter... Ah, não. Eu vou vomitar. Queria colocar a cabeça entre os joelhos, mas o avião com destino a Santorini era pequeno demais para a maioria dos movimentos. Que dirá ataques expansivos de pânico causados pela injustiça de ser quase adulta e não ter controle sobre a própria vida. E eu nem tinha conseguido ficar muito irritada com a minha mãe. Ela estava tão grávida e tão segura de que estava certa, tão segura que por um instante eu começava a acreditar nela também. Talvez eu devesse dar uma chance ao meu pai. Talvez seja uma boa ideia. Mas não era. Obviamente nós duas tínhamos sofrido um lapse de sanidade. Quase sem pensar, peguei uma das revistas do bolso do assento à minha frente e comecei a arrancar imagens interessantes para guardar no envelope que eu levava na bolsa. Senhora Martinez, minha professora de artes, dizia que criar o hábito de coletar imagens é parte importante de ser um artista. Não que eu me considerasse um artista. Bem, pelo menos não ainda. Mas quando eu não estava desenhando, estava cortando imagens e guardando-as em um envelope que eu carregava para todo lado. Era como um acúmulo visual. Naquele momento, também era uma técnica muito bem-vinda de relaxamento. Uma distração de todo aquele vasto oceano que eu estava sobrevoando pelo que parecia uma eternidade. Eu devia ser a primeira pessoa na história da aeronáutica a ficar feliz por não ter sido colocada no assento da janela. Tinha tanto oceano lá fora. Eu me concentrei nas mãos de novo. Aquele já era o terceiro avião. E a partir de Seattle, eles foram ficando cada vez menores e mais fedidos.
Acrescente a isso o fato de eu estar acordada há 23 horas, tirando os 20 minutos de cochilo após a decolagem de Nova York, avião número 2, e pouco antes da mulher sentada no 28B derramar todo o café quente na minha camisa. Café quente. Em seguida, em penitência por ter me queimado, eu também me deixado com o cheiro de uma Starbucks humana, ela começou a me mostrar mais de 20 fotos do seu bulldog, Winston Churchill. Pelo menos aquele era finalmente o último voo. Coloquei a imagem de uma piscina lotada no envelope. Depois, a de um garoto com um cachorro na coleira. Um pai carregando a filha nas costas. Ela olhava para o pai, sorrindo como se os ombros dele fossem o lugar mais seguro do mundo. Aff. Fechei os olhos com força, mas a caligrafia elaborada do meu pai apareceu por trás das minhas pálpebras. Adoraria ter a sua ajuda aqui, em Santorini, Indiana Olive. Com o quê? Com o que ele poderia precisar da minha ajuda? Larguei a revista e peguei meu celular da mochila outra vez. Caso alguma mensagem do Dax tivesse conseguido me encontrar sobre o Atlântico. Mas não. Só tinha a que ele havia me mandado na noite anterior, quando devia ter ido me visitar, mas aparentemente estava ocupado. Foi mal. Não vai dar para eu ir. Te vejo em 2 semanas. Aqueles pontos me pareceram passivos agressivos. Era possível a pontuação ser passiva-agressiva? Em seguida, vinha minha resposta exageradamente animada, em razão do nervosismo. 2 semanas passam rapidinho. Já estou com saudades. Espero que se divirta muito em Balboa. Então, tinha entrado em pânico e acrescentado um monte de emojis melosos que faziam me odiar mais a cada vez que os olhava. Não era de admirar que Dax não tivesse respondido. Devia estar repensando cada minuto do nosso tempo juntos. Reler a ruína que era nosso histórico de mensagens me fazia sentir como se um elefante estivesse sentado no meu peito para desfrutar um tranquilo chá da tarde. Então larguei o celular e tentei me acalmar dando uma olhada no que eu tinha na mochila. Caderno de desenhos, lápis, aquarelas, maquiagens, garrafa d'água, diário. Eu quase tinha estourado o limite de peso da bagagem de mão. Mas sou meio possessiva com minhas coisas. Dax brinca que sou acumuladora, já que cada centímetro do meu quarto está ocupado, inclusive com uma dúzia de plantas e um mini jardim de suculentas. Não é que eu não gosto de jogar nada fora, mas gosto de guardar coisas. Ei, saí, calar? Ouvi alguém dizer à minha direita, e me recompus rapidamente diante de um sorriso gentil e muitos cílios. Era meu vizinho de assento. Devia ter uns 20 e tantos anos. Usava óculos pretos deliberadamente nerds e exibia uma expressão preocupada. Seu braço esquerdo, ou pelo menos a parte que eu conseguia ver, era tomada pela tatuagem de um jardim de rosas que, em circunstâncias normais, teria me deixado obcecada. Enquanto minha pele certamente adquirira um tom de peixe morto, a pele escura dele era luminosa e o cabelo estava bem penteado. Ele obviamente não estava tendo surto em pleno voo. "Ei, saí, calar?" perguntou de novo, em um tom menos confiante. Em seguida, apontou para o bolso atrás do assento. Será que estava me oferecendo sua revista para os meus dedos nervosos? Sinto muito, eu não sei o que isso quer dizer. Gaguejei. Pelo menos estava resolvido o dilema do idioma grego. Vinha me perguntando se eu me lembraria de todo o grego que aprendi quando era criança. A resposta era um grande não. O rosto dele se iluminou como um sorriso aliviado, os dentes brancos reluzindo. Ah, graças a Deus, você é americana. O sotaque dele parecia do meio oeste. Minnesota? Chicago? Talvez eu devesse saber, tendo nascido lá e tudo mais. Achei que você era grega, continuou ele, e estava tentando falar a única frase que eu sei. Você está passando mal? Tem um saco de vômito se precisar. Ele apontou para o bolso de trás do assento de novo. Não estou passando mal. Também não sou muito grega, só estou procurando pela palavra paralisada? Horrorizada?
nervosa. Ele olhou para minha pilha de páginas arrancadas da revista e rapidamente guardei-as no envelope, e o rosto queimando. Aerofobia, disse ele. É um espanto não sermos todos afetados por isso, já que estamos literalmente sendo lançados pelo ar dentro de uma lata de sardinhas gigantescas que pode despencar a qualquer instante. Você pensa nessas coisas? Que podemos despencar lá embaixo? Ai, meu Deus, não pense nisso. Ele arregalou os olhos por trás dos olhos redondos e senti um sorriso se abrir em meu rosto. Ressaltar o perigo iminente pode não ser a melhor maneira de acalmar um passageiro nervoso, mas estava dando certo comigo. Além disso, era bom conversar. Muito bom. Na verdade, não tenho medo de avião. Tenho mais medo do que vai acontecer depois que a gente pousar. Ele se inclinou para a frente, à espera de uma boa fofoca. Ah, é? Se ele queria uma história interessante, definitivamente conseguiria comigo. Estou aqui para visitar uma pessoa. É meio complicado. Um namorado, declarou ele. Balancei a cabeça. Não. Meu namorado ficou em Seattle. Eu ia mesmo contar aquilo para um estranho? E assim, a regra número 2 da lista da minha mãe, não falar com estranhos, não passava de uma lembrança fugaz. Eu não ia conseguir me conter. Depois de todas as mentiras que contara ao Dax e aos meus amigos naquela semana, eu era o equivalente emocional de um balão prestes a explodir. É o meu pai. Ele mora em Santorini. E não o vejo desde que eu tinha 8 anos. Ele me observou por um instante, esperando o resto da história. Quando viu que nada mais viria, sua expressão se suavizou e ele rapidamente abandonou o olhar curioso. Sério? Disse ele, arrastando as sílabas. Foi um sério simpático. Um sério gentil. Senti um nó se desfazer dentro de mim. Ele fez uma pausa, então estendeu a mão com calma. Meu nome é Hendrik. Liv. Peguei a mão quente e firme dele na minha. E, por um instante, me senti segura. Ele inclinou a cabeça em direção à janela. Sobre a situação com seu pai, isso é muito importante. Ele olhava nos meus olhos, o que me fazia sentir uma pequena faísca de esperança. Será que ele era uma pessoa mágica que não se intimidaria em abordar um assunto do abandono do meu pai? Eu sempre me perguntara se alguém assim existia mesmo. Ele tinha razão. Minha história com meu pai era muito importante. A coisa mais importante. Ou pelo menos costumava ser. E eu tinha arranjado uma oportunidade de falar sobre o assunto sem consequências. Sabe qual é a parte mais estranha? Ele assentiu e eu continuei. Meu pai vive em busca de Atlântida. Ele acha que a cidade perdida ficava em Santorini e passou a maior parte da vida procurando-a. Por isso que ele foi embora. Um dia voltei da escola e ele havia sumido. Eu tinha guardado aquelas palavras por tanto tempo, que pareciam enferrujadas e cobertas de teias de aranha. Houve um longo silêncio, e daquela vez a expressão no rosto de Hendrik era nítido. Espanto. A cidade perdida de Atlântida? Você está falando da cidade feita de ouro? Essa é Eldorado. Balancei a cabeça. 1.000.000 de fatos vindo à minha mente. Apesar das minhas tentativas de enfiá-los em um canto empoeirado do meu cérebro, eu sabia que quase tudo o que havia para se saber sobre a Atlântida. Eu já sabia muita coisa antes do meu pai partir e estudar o assunto por anos depois que ele for embora. O fato de que um dia eu já me orgulhara de ser uma enciclopédia ambulante sobre a Atlântida era humilhante. Atlântida é a que afundou, expliquei. Hendrik se endireitou no assento animado, batendo na bandeja com os joelhos. Isso! Eu já vi um filme sobre essa história. É uma cidade submarina, não é? Bem, não exatamente. Falei. A resposta de Hendrik era típica. As pessoas achavam que sabiam a história de Atlântida, mas não sabiam. Não como eu sabia. Não falavam com propriedade como meu pai.
Se é que ele ainda falava daquele jeito. A maioria das adaptações tomava muitas liberdades, o que era impressionante, considerando como a história já era ridícula por si só. Eu podia ver as perguntas surgindo na mente dele. Precisava explicar a premissa básica, contar os fatos, e então poderíamos seguir em frente. Atlântida foi uma cidade construída em uma ilha por Poseidon, o deus dos mares. As pessoas que viviam lá eram metade deuses, metade humanos. Um dos povos mais ricos e avançados que já existiram. A ilha tinha um formato de um círculo e era constituída por anéis alternados de terra e água. Formei um anel com meus dedos, então apontei para o centro. Havia um templo no meio, cheio de estátuas douradas. As pessoas tinham tudo, como plantas e animais exóticos, e um tipo próprio de metal precioso. Construções bonitas, tudo mesmo. Mas, em vez de serem gratas pelo que tinham, fizeram planos para conquistar o resto do mundo. Então, os deuses decidiram que eram ingratos e ordenaram que o oceano engolisse a ilha inteira. Nunca mais se ouviu falar deles. Fiz uma dancinha com as mãos. Atlântida em poucas palavras. Uma história sobre um povo mítico, que me fazia lembrar tanto do meu pai que chegava a doer. Nós também não tínhamos sido o suficiente para ir. Hendrik ainda me observava, não como quem julgava minha explicação ou os dedos que eu ainda balançava, apenas surpresa. É um mito, falei, como se não estivesse óbvio, e descansei as mãos no meu colo. Uma fábula com moral. Seja grato pelo que tem, ou os deuses vão te punir. Minha voz soou tão amarga quanto o café da 28B. Mas, em vez de ficar sem graça, Hendrik ajeitou os olhos pensativamente, aproximando-se. Mas as pessoas ainda procuram por ela. Seu pai está procurando por ela. As pessoas procuram há milhares de anos, mas ninguém nunca encontrou uma prova definitiva. Havia teorias sobre Atlântida, por todo o mundo. Aponte para qualquer lugar do globo terrestre e pode apostar que em algum momento, algum caçador de Atlântida chegou à conclusão de que aquela era a única localização possível para a cidade perdida. Antártida, o deserto do Saara, a floresta amazônica, no minúsculo universo dos caçadores de Atlântida, todas essas teorias eram viáveis, mas fortemente contestadas. Foram feitas diversas expedições. Cientistas foram convocados. Até os nazistas procuraram Atlântida. Achavam que a raça humana devia descender de semideuses atlantes. Pois é, repugnante. E por que seu pai acha que fica em Santorini? Bem, eu comecei a me arrepender de ter contado tudo aquilo ao Hendrik. Estávamos mergulhando fundo demais nesse assunto, mas era assim mesmo com Atlântida. Quanto mais as pessoas sabiam, mais queriam saber. Eu entendia, já tinha sido assim. Na verdade, Santorini é uma das teorias principais porque a ilha tem várias similaridades que batem com a lenda. Meu pai tenta encontrar prova disso desde que me entendo por gente. Hendrik coçou o queixo pensativamente. Então seu pai é um explorador. Não pude deixar de rir. Explorador. Era uma palavra muito mais gentil do que as que eu tinha ouvido serem usadas para descrever pessoas como meu pai ao longo dos anos. E provavelmente era mais gentil do que ele merecia. Mas senti meus ombros relaxarem mesmo assim. Eu já tinha percebido que Hendrik era o tipo de pessoa que dava às outras o benefício da dúvida. Meu pai também era assim. Talvez ainda fosse. Eu não sabia mais. Tipo isso. Hendrik abriu um sorriso. Bem, você não precisa me explicar como é. Tenho desses na minha vida também. Ergui as sobrancelhas. Um caçador de Atlântida? Pior. Ele é arqueólogo. Acadêmico. Ele sussurrou a última palavra, e eu caí na risada, o que fez Hendrik rir também. A risada dele era ridícula. Parecia uma buzina, e o homem sentado à nossa frente se virou e nos lançou um olhar feio. Mas Hendrik o ignorou, então fiz o mesmo.
Sequei os olhos, curtindo aquele momento de poder rir com tudo, já que fazia algum tempo que eu não tinha uma conversa como aquela, sem nada a perder. É o que eu digo que meu pai faz, porque a verdade é constrangedora demais. Falei. Hendrik tirou os óculos e limpou-os na bainha da camisa com um floreio. Deus abençoe os exploradores. São um caso sério, não é mesmo? Meu namorado trabalha nos sítios de escavação minoicos e passa a maior parte do tempo vasculhando a terra. Ele fica todo animado com pedaços de cerâmica velha. A agitação alegre de repente congelou em meu peito. Você disse minoico? O que foi? Indagou Hendrik, notando a minha surpresa. Você já ouviu falar deles? Sim. Eu sabia mais sobre eles do que qualquer adolescente americana deveria saber. Os minoicos eram uma civilização da Cidade do Bronze, que um dia já teve forte presença nas ilhas gregas e também tinha um papel de destaque na teoria do meu pai. Meu pai acredita que os minoicos faziam parte da Atlântida. Ah, disse Hendrik. Faz sentido. Uma civilização insular avançada que foi completamente destruída por desastres naturais. De acordo com o Ri, os minoicos estavam realmente à frente do seu tempo. Será que... Tcharam! Você virou oficialmente um caçador de Atlântida. Para mim, aquela conversa toda sobre a Atlântida já tinha sido mais do que o suficiente. Hora de mudar de assunto. Seu namorado é grego? Hendrik fez que não com a cabeça. Americano. Ele passa os verões em Santorini e o resto do ano lecionando arqueologia em Austin, no Texas. Sou diretor de uma escola de educação especial em Boston, mas passamos as férias juntos. Há quanto tempo vocês namoram? 3 anos. Dominamos a arte do relacionamento à distância, disse ele casualmente e senti a esperança crescer dentro de mim. Dax e eu não precisávamos frequentar a mesma universidade para namorar, não é mesmo? Casais faziam relacionamentos à distância darem certo o tempo todo. Então, ouvi a voz de Maya ecoar nos meus ouvidos. Vamos ficar a 50 quilômetros um do outro. Enquanto isso, Providence, em Rhode Island, ficava a 5.000 quilômetros de Stanford. Mas a gente daria um jeito, não é? Hendrik encarou incessivamente a pilha de imagens que eu arrancava das revistas. O que é tudo isso? Hesitei e juntei rapidamente a pilha. Coleciono imagens, para colagens e como referência. Eu desenho e pinto e... Meu envelope superlotado parecia ainda mais ridículo do que de costume, e o enfiei depressa na mochila. Não é nada demais, concluí. Então você é um artista? O zíper da minha mochila emperrou, então fiz força, mantendo os olhos nas minhas coisas. Mais ou menos. Estou no ensino médio, mas penso em fazer faculdade de artes. Quer dizer, provavelmente não vou, mas meio que gosto de pensar nisso. Devo acabar estudando alguma coisa completamente diferente. Eu me sentia tão confiante quanto um peixe fora d'água. E quando olhei nos olhos do Hendrik, ele estava sorrindo. Mas você é mais ou menos um artista. Não sabia se devia assentir ou negar com a cabeça, então fiz os dois. Bem, não consegui imaginar um lugar melhor para alguém que é mais ou menos artista do que Santorini. É incrivelmente lindo. Ele cutucou de leve com o cotovelo. E, Liv, sei que só nos conhecemos há uns 20 minutos, mas sinto que você vai se dar bem lá. Mais do que bem. Santorini é mágica. Seja lá o que estiver procurando, você vai encontrar. Seu tom era uma mistura de confiança e gentileza. E senti o princípio de algo surgir dentro de mim. Esperança? Talvez Hendrik estivesse certo. Talvez eu fosse me dar bem. Mas então meu olhar correu para a janela e tomei um susto ao perceber que não estava mais vendo o oceano. Estava vendo Santorini. Naquela faixa marrom de terra estava meu pai. Meu pai. Toda aquela sensação boa simplesmente evaporou. Capítulo 4. Número 4. Mapa do Santorini.
De todos os itens que meu pai deixou, acho que o mapa foi o que mais me deu dor de cabeça. Ele era a base da teoria de que Santorini era Atlântida, a prova de todo o trabalho que meu pai havia realizado. Além de ser preciso num grau alarmante ao representar a Santorini moderna, comparei-o com outros mapas. Ele ilustra como Santorini corresponde à descrição dos escritos de Platão. Meu pai literalmente passou anos marcando cada pista e até sobrepondo o desenho de como Atlântida fora um dia com os seus anéis concêntricos de terra e mar, todos correspondendo com o formato do sistema de ilhas atual. O mapa me parecia a melhor prova de que meu pai voltaria. Ele não deixaria o trabalho de sua vida para trás, certo? Até que um dia, a ficha caiu. Não é comum as pessoas deixarem para trás o trabalho de uma vida inteira. Mas também não é comum deixarem suas famílias. Ele nunca tivera nada de comum mesmo. Aeroporto Internacional de Taira parecia um nome presunçoso demais para um prédio que, além de pequeno, delimitava com cercas de arame as poucas pistas de decolagem e pouso. Não era nem grande o bastante para uma ponte de embarque, e com certeza não parecia grande o bastante para o reencontro que estava para acontecer. O calor da cabine estava sufocante, mas os meus dentes não paravam de ranger. Os comissários de bordo nos encaminharam até o meio do avião para sairmos por uma escada móvel, e todas as pessoas que antes estavam sonolentas, de repente passaram a ter a energia de mastodontes selvagens, empurrando e abrindo caminho com o cotovelo. Hendrik apertou meu braço, perguntou pela milionésima vez se eu estava bem e anotou seu número em um dos meus recortes de revista antes de entrar na fila para a porta. Eu, por outro lado, demorei um tempo exagerado para pegar meu fone de ouvido, meus livros e minhas páginas de revista. E quando finalmente ergui o olhar, percebi que seria a última a sair e tive que me apressar para me juntar aos outros. Quando pisei na escada, minhas pernas bambearam. Estou em solo grego. Bem, tecnicamente eu ainda estava a uns 4 metros do solo grego, mas já dava para sentir o cheiro do mar e de combustível de avião e de algo enjoativo, doce e podre. Lixo? Cascas de banana assando no sol? Tentei enxergar à distância, mas qualquer coisa além do aeroporto estava turva pela umidade. Um lugar completamente desconhecido. Depois que desci os degraus de metal, o micro-ônibus cruzou uma distância tão curta que chegava a ser ofensiva e nos deixou no prédio da retirada de bagagens. Saltamos e entramos por uma sala com piso de linóleo lotada. Os passageiros pegavam suas coisas rapidamente e seguiam para a saída. De repente, tudo se tornou muito real para mim. Meu pai estava do outro lado daquelas paredes. O que eu deveria dizer para ele? Por que eu não passara as últimas 23 horas pensando naquilo? Meu peito ardia e eu precisava arrumar um jeito de ganhar mais tempo. Minha mente então se agarrou à única possibilidade. Talvez minha bagagem se perdesse, o que exigiria tempo no gachê de objetos perdidos. Muitos minutos discutindo com agentes de companhias aéreas, algumas ligações de emergência para minha mãe. Mas então, minha mala Louis Vuitton apareceu na esteira e completou o percurso com toda a calma alheia aos meus planos. Talvez eu pudesse ir lavar o rosto primeiro. O banheiro tinha um espelho de corpo inteiro, sem nenhum problema de sinceridade. Eu parecia um zumbi transcontinental. Pálida, suada, cabelo sem vida, olheiras e uma expressão de surto total. Além disso, a mancha de café na minha camisa parecia prestes a ganhar vida. Ficar peluda e sair andando. Aquela não era a Liv nova e melhorada que eu gostaria que meu pai visse. Era simplesmente patética. Eu me inclinei até meus olhos injetados ficarem a poucos centímetros do espelho. Eu não tinha os olhos castanhos escuros do meu pai, nem os azuis da minha mãe. Eram só meus, grandes e castanhos esverdeados, uma cor que não se encaixava em nenhuma das categorias no formulário para tirar a carteira de motorista. De resto, minhas feições eram classicamente gregas
e podiam ser um pouco intensas demais se eu não soubesse administrá-las. Lábios grossos, covinha discreta no queixo e nariz aquilino. Mesmo tendo a pele mais escura do meu pai, de algum jeito herdei as sardas da minha mãe. Um punhado de pontinhos caóticos na ponta do nariz, que eu fingia que me incomodavam, mas na verdade amava. Quando conheci a irmã do Dax, ela me perguntou se minhas sardas eram naturais ou tatuagem. Até parece, como se minha mãe algum dia fosse me deixar fazer uma daquelas coisas. Cheguei ainda mais perto, querendo avaliar cada detalhe. Quando eu mudara desde a última vez que meu pai havia me visto? Meu corpo obviamente mudara. Eu tinha 1,70 m, talvez 1 ou 2 centímetros a mais, e minhas pernas eram quase tão compridas quanto as da minha mãe. Meu cabelo também mudara. Até poucos anos antes, eu usava o cabelo comprido. No entanto, passara a cortá-lo na altura do queixo, com uma franja que ia até os meus cílios. Eu adorava o penteado, principalmente porque cobria minhas orelhas salientes. Elas não tinham mudado nem um pouco desde que ele fora embora, por mais que eu tivesse desejado. E se meu pai passasse direto por mim? E se ele estivesse no aeroporto à espera da minha versão de 8 anos e ficasse decepcionado quando eu aparecesse? Não. Aquele pensamento me levou de volta à realidade. E encarei irritada meus olhos no espelho. Ele não tinha o direito de ficar decepcionado. Era ele quem tinha me abandonado. Se não me reconhecesse, a culpa seria toda dele. Eu só queria que meu pai soubesse que eu tinha me saído perfeitamente bem sem ele. Empurrei a mala para dentro de uma das cabines do banheiro e revirei minhas roupas por um instante antes de puxar uma das minhas combinações preferidas. Calça jeans preta justa, regata curta e uma sandália de couro delicada. Casual, mas arrumada. Eu tinha 1 milhão de variações daquele estilo de roupa e sempre que as vestia, me sentia sofisticada e importante, como um estudante de arte parisiense atrasada para a aula. Troquei de roupa, encontrei meu brinquedinho de ouro preferido, me maquiei mesmo um pouco trêmula e escovei o cabelo até a franja ficar bem lisinha e luminosa. Quando terminei de passar o delineador, já me sentia infinitamente melhor. Por que eu estava preocupada? Liv Varanak sabia lidar com qualquer coisa. Olhei uma última vez para meu reflexo, endireitei os ombros e saí do banheiro em direção à esteira de bagagens. Meus pés me levaram em direção às portas, o coração martelando com toda a força. Então, saí ao ar livre e... nada. Bem, não era exatamente nada. Em frente a uma rua de mão dupla, havia um meio-fio sujo, um ponto de ônibus e uma pequena vitrine iluminada pelo letreiro laranja vivo da Air Canton. Algumas pessoas passaram por mim, a caminho do ponto de táxi ou de carros à espera. Mas do meu pai? Nem sinal. A menos que não o tivesse reconhecendo. Eu tinha refletido sobre o quanto eu havia mudado. Mas e ele? Será que ele estava irreconhecível? Examinei a multidão procurando desesperadamente por alguma característica que me permitisse identificar entre as pessoas, passando alguém parecido com meu pai. Uma velha senhora, um jovem pai com um bebê no colo, um garoto com cara de universitário usando fone de ouvido. Ninguém que, em algum momento da vida, pudesse ter sido meu pai. Por um instante, eu me senti flutuando, suspensa sobre minhas emoções. Até que de repente despenquei, com tudo. Meu pai não está aqui. As pessoas que restavam começaram a se dispersar, indo embora em carros e táxis e me deixando ali sozinha, como uma boia lançada ao mar. Girei o corpo em um círculo lento, a preocupação dando lugar ao pânico. Senti um nó na garganta e comecei a suar. Fica calma, Liv. Às vezes, as pessoas se atrasam. Meu pai era pontual ou não? Pontual, que eu me lembrasse. Mas aquilo não significava que tinha me esquecido. Afinal, ele me enviara a passagem. Minha mãe tinha confirmado tudo. Ele estava à minha espera.
mas ele já tinha me esquecido antes. O ar de repente se tornou difícil de respirar. Lutei contra a umidade, tentando desacelerar meus pulmões, mas já estava meio zonza. Não pude evitar. Fui cambaleando até uma das cadeiras frágeis da Air Canton e consegui me sentar. Eu tremia tanto que mal segurava a alça da mala. Será que eu estava com frio? Não podia estar com frio. Não com aquele calor. Então, por que eu tremia tanto? Procurei meu celular. Devia ligar para minha mamãe? Para o James? Como eles poderiam me ajudar do outro lado do oceano? Dax atenderia se eu ligasse? Selecionei o número e já ia ligar quando uma voz masculina perfurou o torpor em que eu me encontrava. Olive? Virei o corpo com o celular na mão e assim que vi o que estava atrás de mim, quase gritei. A meio metro de distância, a lente de uma câmera me encarava com seu enorme olho arregalado. Tinha até uma luz gigante presa a ela. O quê? Quê? Gaguejei. A câmera continuou. Vou considerar isso um sim. Olive, como é ser filha do homem que está prestes a abalar o mundo arqueológico com provas da existência de Atlântida? Finalmente meu cérebro despertou e tentei me levantar. Mas acabei derrubando a mala no processo. Obviamente havia uma pessoa atrás da câmera, porque câmeras não saem interrogando pessoas aleatoriamente em frente a aeroportos. Eu tinha demorado tempo demais para entender aquilo. Será que era estresse ou cansaço? Então, me lembrei das regras da minha mãe. Ela não me dissera o que fazer caso uma câmera com voz simpática aparecesse do nada. Mas eu tinha certeza de que permanecer na defensiva era a melhor opção. Por que você está me filmando? Perguntei, recuperando meu equilíbrio literal e o metafórico. Quem é você? Qual pergunta você quer que eu responda primeiro? A câmera foi baixando lentamente, e quando vi a pessoa por trás, quase me desequilibrei de novo. Era um garoto grego, mais ou menos da minha idade, a pele vários tons mais escuros que a minha. Ele era esguio, quase magrelo, usava uma camisa preta enfiada de qualquer jeito em uma calça jeans preta e usava um Adidas surrado, também preto. Seu cabelo preto, meio cacheado, meio embaraçado, era pelo menos 2 vezes mais grosso do que a da maioria das pessoas. E ele usava penteado para trás. Normalmente, um cabelo daquele seria o centro das atenções, mas não naquele caso, graças ao rosto dele. Olhos enormes, sobrancelhas mal contidas, um nariz bem reto e cílios tão escuros que rivalizavam com os meus, que eu passara uns bons 5 minutos reforçando com rímel. Era o tipo de cara bonito que não precisava se esforçar para parecer bonito. E ele não estava se esforçando nem um pouco. Sua aparência era descuidada de um jeito que chegava a ser irritante. Como se ele tivesse caído da cama e saído de casa sem nem se olhar no espelho. Como se fosse tão bonito que nunca precisasse usar um espelho. Aquilo na camisa dele eram migalhas? E qual era a dificuldade de amarrar o tênis direito? Ele também me encarava, como se eu fosse uma surpresa tão grande para ele quanto ele era para mim. O que foi? Indaguei. Ele balançou a cabeça devagar, o cabelo caindo em seu rosto como se estivesse concorrendo para um comercial de shampoo. Aquele cara era de verdade? Você estava diferente nas fotos. Parei de pensar no cabelo dele na hora, porque percebi que estava em perigo iminente. As regras da minha mãe voltaram à mente. Será que ela tinha razão? Seria aquilo uma tentativa de sequestro? Ele parecia muito descontraído e desajeitado para ser um sequestrador. Além do mais, sequestradores provavelmente amarrariam os tênis por causa da fuga. Estiquei o corpo para ficar mais alta, tentando parecer o mais intimidadora possível. Tínhamos mais ou menos a mesma altura. De salto, eu passaria ele. Que fotos? Esbravejei. Funcionou. Ele recuou um pouco, procurando despertar de seja lá qual fosse aquele transe em que tínhamos entrado. Então, sorriu e estendeu a mão.
as fotos do seu pai. Após se recompor por um instante, abriu um sorriso para mim. A filha pródiga a casa torna. Ouvi falar muito de você. Ele tinha ensaiado aquela frase. Dava para notar. O inglês dele era preciso, com um sotaque tão discreto que dava para esquecer que existia. Obviamente eu precisava perguntar quem ele era, mas ainda estava tentando desvendar qualquer aspecto daquela situação. E só o encarei. Além disso, o que ele tinha ouvido falar sobre mim? De repente, seu olhar pousou na minha mala e seu queixo caiu. É sua? É desmensurada. Quem usa a palavra desmensurada? Parecia um dos meus professores. Quando segui o olhar dele até minha mala, entretanto, entendi o que ele queria dizer. Quando arrumei minhas coisas, não tinha achado a mala tão grande. Mas ali, naquela pequena área, parecia mesmo monstruosa e também estava pesada. Eu tinha tentado montar um guarda-roupa básico, estilo verão em Paris, mas aquela história de projeto misterioso complicou bastante. Será que eu ia precisar de tênis de corrida? Vestidos formais? Acabei colocando de tudo na mala depois, tirando a metade das coisas. Então, colocando tudo de volta outra vez. Além disso, ainda havia os materiais de arte. Ah, os materiais de arte. No último segundo, entrei em pânico e coloquei lá dentro cada pincel, caderno de desenho e lápis que encontrei. E, bem, eu não sabia explicar nem a mim mesma, mas também havia trazido a caixa com as coisas do meu pai. Eu não tinha ideia do que faria com aquilo. Devolver? Atirar no mar num ataque de raiva? Mas pareceu estranho deixá-la no armário enquanto eu viajava pelo mundo. Minha mala estava parecendo uma pinhata. Aquela altura, mas era minha pinhata. Aquele garoto desconhecido não tinha que se meter no que havia decidido trazer. Vou passar 10 dias aqui, expliquei, agarrando defensivamente a alça. Mas como vamos colocar isso ali? Ele apontou para uma moto preta, meio velha, apoiada precariamente no que parecia ser uma placa de proibido estacionar. Posso levar a câmera junto aos meus pés, mas... divagou ele, com outro olhar crítico para minha mala. Foi a gota d'água. Quem é você? Seu rosto se abriu num sorriso, revelando dentes ligeiramente desalinhados. De alguma forma, aquela imperfeição fez passar de meramente bonito a absurdamente atraente. Desviei o olhar para evitar que minhas retinas fossem queimadas por toda a beleza que emanava daquele ser. Olive, sou o Theo. Falou, como se fosse uma daquelas celebridades que só usam um nome. Como se eu devesse reconhecê-lo. Seu pai tinha que resolver umas coisas, então me mandou para buscar você. Ele pediu de última hora, então tive que vir correndo. Quase não cheguei a tempo. Aquilo não explicava nada. Mas antes que eu pudesse lhe dizer, o rosto dele se iluminou. Tenho uma ideia para resolver nosso problema da bagagem. Fica de olho na minha câmera? Ele e seus cadastros descuidados correram em direção à multidão, me deixando ali, perdida no entardecer. O que estava acontecendo? Cutuquei a câmera nervosamente com um pé e desejei que Hendrik aparecesse, mas seu namorado já devia tê-lo buscado, porque não havia o menor sinal dele. Passado um instante, Theo voltou falando rapidamente em grego com um homem que tinha um corpo parecido com um barril e um bigode que o fazia lembrar vagamente uma morsa. Por um instante fiquei hipnotizada. Eu tinha esquecido o quanto eu amava a cadência rápida e ondulante do grego. Sempre me deixava um pouco abalada, nostálgica. Olive, este aqui é o Yannis, apresentou Theo. Yasso, bem-vinda a Santorini, retumbou Yannis. Eu levo sua mala. Para confirmar o que dizia, ele estendeu o corpo em direção à mala. O quê? Não, de jeito nenhum. Tentei bloquear o acesso dele, mas Yannis, a moça, parecia acostumado a lidar com clientes relutantes, porque simplesmente se esquivou de mim, pegou a mala, colocou-a no ombro e seguiu para o meio-fio. Pare! Gritei, mas Yannis não parou. Aonde ele está indo?
para Oia. Ele é motorista de táxi e já tem uma corrida para lá. Vai levar a bagagem para a gente de graça. Theo estava claramente muito orgulhoso da solução que encontrara e abriu um sorriso que me encantou e enfureceu ao mesmo tempo. Nada disso é razoável. Falei, cerrando os punhos desamparada. Theo apoiou a mão no meu ombro. Ele está feliz em ajudar. Mais do que feliz. Seu pai fez muita coisa por ele. Me afastei da mão dele. Não foi isso que eu quis dizer. Fazer pelo pai. Seu pai, berrou Yannis, sorrindo para mim, por cima do ombro. Nico, ele é bom. Tomar cuidado, sim? Não, falei. Mas mesmo assim meus pertences desapareceram no porta-malas de um táxi amassado. O que estava acontecendo? Demos sorte, disse Theo, pegando a câmera e seguindo para o meio-fio. Agora vamos. Precisamos nos apressar. Quem é você e cadê o meu pai? Gritei atrás dele. Olive, eu já falei. Ele está atrasado e... Eu não me contive. Pare de me chamar de Olive! Berrei, irritada. É Liv. Prefiro que me chamem de Liv. Theo finalmente parou e franziu a testa enquanto me observava. Parte de mim queria se desculpar por ter gritado, mas parte maior achava minha atitude completamente justificada. Então fiquei em silêncio. Ele se aproximou, hesitante, como se faz com um guaxinim possivelmente raivoso. Então me olhou com um ar sério, forçando o contato visual. Mas seu pai sempre chama você de Olive. A raiva reverberou dentro de mim, e fui forçada a recuar alguns passos. Como assim, sempre chama? Não falo com ele desde que eu tinha 8 anos. Desde os 8? Theo arregalou os olhos. Mas os cartões postais? Meu coração bateu forte. Ele sabia dos cartões? De repente me senti invadida, vulnerável. Como aquele cara sabia tanto sobre mim? Cartões postais não contam como uma conversa. Mais um comentário incrivelmente perspicaz da capitã óbvia. Theo não riu. Ficou só me encarando mais um tempo. Depois deu um passo à frente, o olhar suave e preocupado. Seu pai planejou uma surpresa para você e tinha alguns detalhes para finalizar. Ele queria estar aqui, mas queria ainda mais terminar sua surpresa. Você pode vir comigo? Temos que ir até Oia e não podemos nos atrasar. Então, apontou de novo para a moto, com a esperança de que eu começasse a me mexer. Mas fiquei empacada na palavra que ele repetia toda hora. Oia. Era o nome do vilarejo em todos os cartões postais. Só que Theo pronunciava Ia, não Oia. Como eu pensava que fosse. De repente, me senti ridícula. Como eu não sabia pronunciar o nome da vila onde meu pai nascera? Será que minha mãe sabia como se falava? Ah, não. Minha mãe. As regras dela voltaram à minha mente. Nada de conversar com estranhos no aeroporto. Ela tinha me preparado exatamente para aquele cenário. Aquele era o exemplo perfeito de conversar com um garoto no aeroporto. Não pegue carona com garotos desconhecidos. Mas ela não tinha me dito o que fazer caso meu pai tivesse mandado tal garoto, ou caso tal garoto enviasse pequenas descargas de oxigênio para meu cérebro toda vez que eu olhava para ele. Tá, não era oxigênio. Estava mais para eletricidade? Aquilo estava ficando estranho. Respirei fundo, cerrando os dedos em volta das alças da minha mochila. Pelo menos ainda tinha minha mochila. Como vou saber se você não é tipo aquele garoto do filme Busca Implacável? Theo ergueu as sobrancelhas. Aparentemente, as sobrancelhas faziam metade da comunicação por ele. Perdão? A julgar pelo seu tom, ele estava achando muita graça. Um sentimento que eu não compartilhava. Dei um passo para a frente, cheia de coragem. Sabe, aquele filme em que a garota viaja para a Europa, é sequestrada, e o pai dela é um ex-agente da CIA. Theo passou do riso para uma expressão horrorizada, que basicamente consistia em erguer ainda mais as sobrancelhas. Ele se aproximou e fez menção de tocar meu braço,
mas deve ter percebido que seria exatamente o que o sequestrador de busca implacável faria, então se deteve. Por quê? Ai, meu Deus! Não! Já falei. Sou amigo do seu pai. Trabalho para ele. Você vai ter que provar. Insisti, ajeitando a postura para combinar com meu tom confiante. Coluna ereta, ombros para trás, contato visual. Jamie chamava aquilo de posição de poder. Theo parecia desnorteado. Como? Boa pergunta. Por um instante também fiquei desnorteada. Então pensei numa solução. Isso é com você. Bismatara, murmurou para si mesmo. Igual ao Nico. Aquela palavra soava vagamente familiar. Teimosa? Orgulhosa? Fiquei irritada, mas não tinha muito como reclamar de algo que eu não havia entendido. Então, falei. Vê-lo perdido em busca de uma resposta era surpreendentemente divertido. De repente, ele olhou para os meus olhos e abriu os braços, triunfante. Eu sabia sobre os cartões postais. Verdade. Bem, rebati. Ele apontou para o meio-fio. E aquela moto é dele. Mas alguém no mundo teria uma moto assim? Era só um monte de sucata quando ele a viu pela primeira vez. Olhei por cima do ombro de Theo, prestando mais atenção no veículo. A moto claramente tinha passado por alguma catástrofe. E além da carcaça enferrujada e do assento remendado com fita isolante, o escapamento estava preso de uma maneira meio improvisada. Era a cara do meu pai. Ele sabia consertar qualquer coisa usando qualquer coisa. Outra prova. Exigi, mas estava começando a ceder. Theo franziu o rosto, o que chamou a atenção para os seus lábios. Quer dizer, boca. Vamos fazer o seguinte. Você pode me perguntar qualquer coisa sobre ele. E você vai saber a resposta? Ele assentiu, confiante, parecendo aliviado. Com certeza. Já estou trabalhando com seu pai há 1 ano. Sei tudo sobre ele. Senti o ciúme tomar conta de mim. 1 ano inteiro? Quem era aquele cara? Seu filho substituto? Eu queria pegá-lo de surpresa. Respirei fundo, tentando me concentrar. Era difícil pensar em detalhes íntimos de alguém que não via há 1 milhão de anos. Mas finalmente me ocorreu uma coisa. O que meu pai tem tatuado na parte interna do braço? Theo sorriu orgulhoso, erguendo um dedo. Uma bússola, com algumas coordenadas numéricas por fora. Acertou. Na verdade, eram as coordenadas de uma pequena cafeteria em Chicago, onde minha mãe tinha contado para meu pai que estava grávida de mim. Ele dizia que era preciso marcar os momentos de que mudam tudo, e tinham feito a tatuagem. Era bem deprimente pensar no assunto. Cruzei os braços. Quais são os números? As sobrancelhas dele dispararam para cima. Sério? Dei de ombros. 41,8 e 80 alguma coisa oeste? Ele olhou para mim esperançoso. Quase, respondi. Na verdade, eram 41,8786 N e 87,6651 O. Não lembrava nem o número do celular da minha mãe, mas conseguia recitar as coordenadas tatuadas no braço do meu pai. Eu me lembrava de olhar para elas enquanto ele lia para mim à noite e pensar, aí estamos. Além disso, sei que você nasceu durante uma tempestade de neve e seu pai expulsou um cara do táxi para levar sua mãe ao hospital a tempo, disse Theo. Ele estava com um ar esperançoso. Ou seria arrogância? Maravilha. 2 minutos na Grécia e já estava de saco cheio das recordações. Eu precisava tomar o controle daquela situação. Rápido. Finalmente, menos combativa, começava a me sentir zonza. Devia ter tentado dormir no avião. Respirei fundo. Beleza, mas é bom que você saiba que meu padrasto é mestre em Krav Maga e me ensinou a derrubar qualquer um em qualquer lugar. Além disso,
Se tentar me filmar de novo, vou surtar. Theo riu e o som me surpreendeu. Era uma gargalhada profunda, sonora e boba, que imediatamente me tranquilizou. Bem, em parte. Seattle deve ser dureza. Na verdade, não. Falei, pensando em nosso gramado bem cuidado, em nossa casa moderna e gigantesca ao lado de todas as outras enormes da vizinhança. Seattle não era dureza. Dureza era tudo o que tinha acontecido antes. Theo apontou com a cabeça para o meio-fio. Está pronto agora? Seu pai vai ficar chateado se perdermos a surpresa. Olhei para o espaço vazio onde o táxi de Yannis estivera antes. Quais são as chances de a minha mala chegar mesmo a Oia? A Ia? 60%, disse ele com confiança. Tive que rir, e ele deve ter gostado da minha risada, porque abriu um sorriso imenso. Quando nossos olhares se encontraram, senti o pânico tomar conta de mim, porque o rosto dele deveria estar esculpido em pedra, bordado numa tapeçaria ou algo assim. Não existiam rostos que nem aquele. Vamos, chamou ele, apontando para a moto. Daquela vez, eu o segui. Com sorte, não passaria muito tempo com ele. Theo seria um problema para mim. Eu podia sentir isso no fundo da alma.